Depois vem o seu neto, né, Belsazar, que também passou por mesma circunstância, achando que por Babilônia ter aquela cidade cercada com muros de aproximadamente 60 metros de altura. 60 metros de altura. A largura levava eles a fazer corridas de carro, né? Os carros daquele tempo, carro tocado a cavalo, né? Animais. Corrida de carros em cima daqueles muros, tão largo que eram, largura que de grandes avenidas que temos nas cidades. Ainda tinha as guritas dos atalaia, né? Dos guardas, pertinho uma da outra. Então, qual o exército que vai entrar aqui? Estamos bem seguros. Ninguém pode nos causar mal. Quando fez sua autoavaliação, está indo tudo bem, vamos às festas. E quando foi a grande festa, aparece aquela língua estranha, né? Aquelas palavras estranhas, que não tinha idioma na terra, alguém que falasse aquela língua. Estranhas palavras. Você já sabe a história, Daniel veio e interpretou. É que pesado fosse na balança, fosse encontrado em falta, o teu reino passou para outro. E eles não sabiam que uma pequena nação tinha desviado o leito do rio, e os soldados passaram pelo leito do rio, debaixo do grande muro, e quando em meia festa dominaram o rei, soldados, foi o fim da Babilônia. Até hoje, se alguém quiser encontrar Babilônia, tem que fazer escavações, porque lá tem várias escavações de muitos metros aí, está soterrada, acabou. Nosso Deus, Ele é tremendo, né? Amém? Rico sou, está assim a igreja também se comportando da mesma maneira. Riqueza. O profeta diz, eu não entendo. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem. Observe como se vestem. Observe como agem. Ouça o que dizem. Veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos com a evidência do novo nascimento. Há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. E elas jactanciam mais ainda, principalmente por o catolicismo no Brasil estar perdendo gente para eles. Está na média de 1% ao ano. Tem 14 anos atrás, 87% dos brasileiros se identificavam católicos. 87%. Hoje a coisa veio perder os 14% e eles estão aí nem com 70% mais que se identificam católicos. E eles têm um levantamento onde perderam mais, quais as cidades mais católicas, as menos católicas, e diz que nessa relação, nas capitais,
Graças a Deus que a nossa Goiânia diz que está a menos católica, né? Então, mas que vantagem faz? Tem muita não. Menos católicas e mais evangélicas, porque não está tendo muita diferença não. Porque hoje, todavia, as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até cheias do Espírito. Cheios do Espírito. Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados. Você pode dizer cheia do Espírito Santo, mulheres usando shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel? Pode você dizer cheia do Espírito, se comportando assim? Se estas estão ataviadas em traje honesto, como convém às mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade, então. Oh, que coisa! Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood é quem faz. Mas ouçam, senhoras, ainda se vende tecido e máquina de costura. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar como desculpa. Não. Este é um assunto seríssimo no qual eu estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E supunha que você se vestir de tal maneira que viesse provocar isso? Isso faz de você sua parceira no pecado. Ainda que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos, todavia Deus a tem por responsável e você será julgada. Então nós seremos julgados e tratados por Deus segundo o desejo que é em nosso coração. Os homens nos julgam pelo que eles veem. Deus nos julga, Deus nos trata conforme o desejo do coração. Essa é uma coisa, por isso que você vê dois apóstolos, Paulo e Tiago. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Já Tiago fala que Abraão foi justificado pelas obras. Chocaram um apóstolo com o outro? O profeta diz que não. É que quando Paulo falou que Abraão foi justificado pela fé, ele estava referindo ao que Deus via em Abraão. Deus via o desejo de Abraão, desejo de perfeição, de vida separada, de vida santa. Então Deus justificou Abraão pelo que ele viu, a fé que estava em Abraão. Enquanto que Tiago, quando falou das obras, está referindo ao que os homens viam em Abraão, que é as obras. Deus vê o desejo que há em nosso coração, mas com isso não é desprezar das obras, a vida de testemunho, o externo, porque isso aí é que as pessoas vê em nós. Por isso ele diz, olha, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém,
minha irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. Quando você cortou o seu cabelo, expressou que você deixou a liderança de seu marido. Assim como Eva, vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto. Vocês tomaram os empregos de homens. Vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se arrepender e voltar para Deus. E como se tudo isso não fosse suficiente, ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja que Deus reservou para homens e somente para homens. Gente, eu sinceramente, eu acho que uma pessoa que veio, foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, professou fé nesta mensagem, e depois de conhecer todas essas verdades, inclina para uma igreja denominacional, e lá vai ouvir mulheres pregadoras, eu acho que essa pessoa nunca foi da mensagem. A pessoa nunca, ela esteve entre nós, mas ela não viveu o que Deus nos deu nesta era. Amém? É porca lavada voltando ao lamaçal. É cão voltando a comer o vômito dele, a comer o que ele vomitou. Não tem outra coisa a ser dita a não ser isso que diz a Bíblia. Ô, gente, o nosso assunto é, nós já deixamos o Egito, já atravessamos o Mar Vermelho, o assunto é daqui para frente, nada para trás mais, é avançar, é atravessar o Jordão, é possuir a terra prometida, é vencer os gigantes, é entrar na era vitoriosa. Aleluia!